Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as escrituras e neste vídeo eu quero estar dando mais um alerta a respeito dos finais dos tempos e esse alerta é de suma importância. A palavra de Deus, pessoal, é um tipo de livro muito interessante que cada vez que você analisa as escrituras, você acaba descobrindo coisas que aparentemente você não conseguia ver de outras vezes que você lia. Outro dia eu estava analisando a escritura a respeito do anticristo e descobri uma coisa assim bastante curiosa. Eu comecei a me perguntar o seguinte: o anticristo, ele virá antes ou depois da marca da besta? Porque essa questão da marca da besta, pessoal, isso virou um dilema. Todo mundo quer falar sobre a marca da besta, todo mundo quer dizer o seu ponto de vista. Mas a questão é, essa marca da besta, quem é que vai colocar ela no mundo? Quem é que vai implantar ela? Será que é o anticristo? E esse anticristo, será mesmo que vai surgir um homem na face da terra dizendo que é o anticristo? Muitos podem pensar assim, sim, vai surgir, porque a Bíblia diz que ele se manifestará, né? Detalhe, a Bíblia não fala que ele vai se manifestar. A Bíblia diz que ele será manifestado. Então, esses detalhinhos, pessoal, das escrituras, a maneira que você lê, você pode estar distorcendo todo o entendimento e acaba depois, no final, você gerando uma baita de uma heresia. Então, a Bíblia diz que o anticristo será manifestado. Então, isso nos dá a entender que não é que ele vai dizer para o mundo, ó, gente, eu sou o anticristo e agora eu vou perseguir todos os cristãos. A questão é que o anticristo, ele será manifestado porque os cristãos vão conseguir identificar ele pelas suas características. Como Jesus sempre falava, pelos frutos os conhecereis. Então, pessoal, o que eu quero dizer neste vídeo é o seguinte. Eu quero questionar a pergunta: o anticristo virá antes ou depois da marca da besta? Será que é ele mesmo que vai implantar a marca da besta? E essa marca da besta, será mesmo que vai surgir uma lei no mundo dizendo, algum documento, alguma coisa assim do gênero, dizendo que é a marca da besta? Então, pessoal, neste vídeo eu quero te dizer para vocês um grande alerta. E vocês vão entender por que eu estou dizendo que é um alerta. A palavra de Deus fala que o anticristo ele se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora. Antes de entrar em detalhes no que eu quero dizer, eu quero aqui pontuar alguns pontos das escrituras, pessoal, para que vocês entendam melhor o contexto todo. Tem muita gente que fala da questão da adoração, não, porque a marca da besta ela está ligada diretamente com adorar. E eu quero dizer para vocês, pessoal, que nós não podemos acrescentar a conteúdo às escrituras e nem remover, porque isso a própria palavra de Deus nos proíbe fazer isso. Mas veja bem, então o que a Bíblia diz a respeito do adorar? Como já falado em vídeos anteriores, o adorar, pessoal, se a gente for no dicionário moderno, esse dicionário, né, a gente vai perceber que a palavra adorar significa quando se gosta de algo excessivamente. Costuma-se dizer, eu adoro minha mãe, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Então, adorar não é ficar fazendo prece ou coisa do gênero. Adorar, pessoal, significa gostar excessivamente de algo. Então, quando a palavra de Deus fala que as pessoas adorarão a imagem da besta, a Bíblia está dizendo que as pessoas vão gostar excessivamente da imagem da besta. Então, a imagem da besta. O que seria então a imagem da besta? Como já falado em vídeos anteriores, se você olhar para o mundo que nós vivemos hoje, pessoal, vocês vão perceber uma coisa interessante.
Hoje, as pessoas não estão mais interessadas a adorar nada. As pessoas, na verdade, eles acabam adorando o próprio umbigo. Ou seja, todo mundo só corre, ou seja, todo mundo vive na correria para poder adquirir patrimônios, ou seja, carros melhores, motos melhores, fazendas, mansões, enfim. As pessoas não estão preocupadas em reverenciar alguma divindade. Para que divindade mais preciosa, mais sagrada que é o nosso Criador? E mesmo assim as pessoas não estão nem lixando. Ah, sim, mas isso as pessoas podem dizer assim, não, como se diz isso? Não está nem lixando. Sim, as pessoas vão na igreja, vão cantar hino, vão orar, mas vocês já pararam para pensar que as pessoas hoje em dia vão na igreja não é atrás de adorar a Deus? Se vocês observar, pessoal, as pessoas hoje, eles transformaram Deus no servo deles, que deveria ser o contrário. Nós temos que ser o servo de Deus, e não o contrário. As pessoas hoje em dia são crentes na carne, ou seja, as pessoas vão na igreja atrás de uma benção, atrás de uma confirmação que ele vai conseguir comprar o carro novo, atrás de uma confirmação que ele vai conseguir comprar a casa nova, a casa própria. As pessoas não vão na igreja hoje mais para poder render um culto, render um louvor a Deus sincero, um louvor puro, sem interesse em bênçãos para esta vida. Antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer também, pessoal, que se você é aquela pessoa que está preocupado com a questão da marca da besta, com a questão como é que eu vou fazer para mim se livrar disso, eu tenho uma péssima notícia para você. Se você é o tipo de pessoa que está querendo salvar a sua vida carnal, saiba de um detalhe. Jesus, ele, de maneira nenhuma, ele prometeu que ia nos livrar a nossa carne de sofrimento. Quando você vai na Escritura, em Apocalipse, você percebe que lá diz assim, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu vejo muitos pastores lendo essa parte e eles param aí. Só que se você continuar lendo o próximo versículo, você vai notar o quê? Eles venceram sim pelo sangue do Cordeiro. Mas o que diz em sequência? E não negaram suas vidas diante da morte. Então veja bem, se você quer mesmo entrar no reino de Deus, se você quer ir morar com Cristo na glória, saiba de uma coisa. Você muito em breve vai ter que abrir mão de tudo que o dinheiro possa comprar por amor a Jesus Cristo. Por isso que enquanto você hoje tem tempo, tem oportunidade, procura valorizar o Senhor Jesus. Procura valorizar o máximo que você puder. Mas valorizar ao ponto de você ficar disposto a entregar sua própria vida. Eu estou dizendo agora a vida carnal, pelo amor a Jesus Cristo. Então, pessoal, neste vídeo, eu quero deixar claro uma coisa. O anticristo, ele não vai ser manifestado antes da marca da besta. A marca da besta, como já falado em vídeos anteriores, é a tecnologia, pessoal. Ou seja, a marca da besta em si vai ser exatamente os mecanismos de compra e venda, ou seja, formas de pagamento. Se você analisar nas escrituras, o que diz lá? Diz que a marca da besta é para uma função, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver. Mas se você observar bem, não é só a marca da besta. É a marca, o número do nome, a marca, o nome ou o número do nome. Então vocês veem que são três coisas que você pode estar utilizando para poder comprar ou vender. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte. A gente analisando a escritura, a gente percebe que o anticristo, ele vai se levantar, não é contra um partido político. Até pouco tempo atrás, eu achava que o anticristo ele ia ser um líder mundial.
né? Como todo mundo acha. Ah, porque vai surgir na face da terra um governo único. Isso a Bíblia não fala nada disso, pessoal. São tantas coisas que as pessoas inventam e acaba, devido ao passar de tempo, acaba aquilo se tornando uma espécie de um versículo bíblico. Mas na verdade aquilo nunca existiu na Bíblia. A Bíblia nunca falou, em momento algum a Bíblia fala que surgirá um governo único no mundo. Em momento algum a Bíblia fala que haverá uma única moeda no mundo. Esses detalhes, essas frases, são frases criadas na base do achismo, da conjectura. As pessoas imaginam que vai surgir um governo único no mundo. Se vocês analisar as diferenças culturais, as diferenças de credo que existe hoje no mundo, vocês vão perceber que não tem a menor chance de um único governante gerenciar o mundo todo. As pessoas não estão preocupadas em obedecer uma pessoa. Se vocês observar, a palavra de Deus fala muito na questão da enganação. O Satanás, pessoal, ele é um tipo de ser que ele é expert em enganação. Ele é um especialista em enganação. Se assim não fosse, o Senhor Jesus não teria nos alertado várias vezes em vários locais, em vários pontos bíblicos, sobre a questão da enganação. Se vocês analisar ali no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vocês vão observar que fala muito na questão da enganação. Sempre é voltado a enganar. O Satanás, ele é um especialista em enganação. Um dos maiores erros, pessoal, de qualquer combatente, um dos maiores erros fatal de qualquer combatente que se observa, é quando ele subestime o poder, subestime a força que o oponente tem. Quando ele acha assim, não, aquele oponente lá, aquele cidadão lá, eu vou destruir ele moleza, que lá vai ser facinho. E aí quando ele vai para a batalha, ele vai perceber que não é tão fácil assim. Então, quanto mais, pessoal, vocês adquirirem a armadura da parte de Deus, quando mais vocês buscar fé da parte de Deus, a palavra de Deus fala assim que nós devemos se armar das armaduras de Deus. Se armar do escudo da fé. Se você não tiver fé, você vai ter dúvida. A dúvida é justamente o oposto da fé. Se você tiver fé, quanto mais fé você tem, menos dúvida você tem. Quando chegar a hora, pessoal, de nós termos que escolher entre Jesus Cristo e tudo aquilo que o dinheiro possa comprar, você não precisa achar que você é o bichão da goiaba, que vai... Não, porque eu sou opinioso, eu vou... Quando o dinheiro se tornar virtual, que o dinheiro em espécie sumir, que a gente tem que ter um cadastro numa instituição financeira, que isso será a marca da besta. Você não pode comprar e nem vender se você não tiver esse cadastro, né? Todo mundo sabe que o Pix está aí, aqui no Brasil, e é claro que nos outros países existe também uma espécie de Pix, porém com outra sigla, né? Então, pessoal, observa que se você não se armar das armaduras da fé, você não vai conseguir. Se você acha que com a sua força carnal, você chegar no momento você vai falar assim, não, a partir de hoje eu não vou comprar nada porque eu não quero utilizar o sistema da besta, eu não quero usar esse mecanismo de manipular o dinheiro virtual. Eu não estou detalhando aqui, pessoal, na questão da marca da besta, porque isso já foi detalhado no vídeo anterior a respeito desse assunto. Então, se vocês quiserem, vocês podem assistir esse vídeo que eu estou deixando aqui. É um vídeo de 2 horas de duração, um vídeo muito, muito detalhado a respeito desse assunto. Hoje eu quero falar para vocês sobre quando é que o anticristo vai vir. Quem vai implantar a marca da besta? A besta, pessoal, se vocês observar no Apocalipse, vocês vão notar que tem 2 bestas, né? Na verdade, falar de 3 bestas. A besta saiu da água, a besta saiu da terra, e depois João foi levado a um deserto, lá viu-se uma terceira besta,
dá-se a impressão que é uma terceira besta, mas quando a gente observa os detalhes, a gente percebe que se trata da besta que subiu da água, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa besta que subiu da água nada mais é, pessoal, do que os impérios que vêm se formando ao longo dos milênios. Então, o que acontece? Se você analisar nas Escrituras Sagradas, ali no capítulo 13 de Apocalipse, você vai observar que o poder da besta já existe, né? Por isso que fala na presença da besta, ou seja, o poder já está aí presente, o poder da besta. Aí vocês, continuando lendo ali no capítulo 3, vocês vão observar que foi dado uma boca, né? Uma boca que proferia grandes arrogância, né? E essa boca foi para continuar por mais 42 meses. Então, o que seria essa boca, pessoal? Se vocês vão lá em Daniel, vocês vão perceber que essa boca, na verdade, se refere-se justamente ao representante. Ou seja, o chifre pequeno, aquele que tinha uma boca e falava como um dragão, né? Então, veja bem. O dragão que refere-se na Bíblia, quem é? Sabemos que é o Satanás. E o Satanás tem um grande poder de persuasão. Então, se vocês observar, ali, quando foi dado uma boca para essa primeira besta, para esse poder, ele vai ser um representante, né? Ele vai ser um representante, ou seja, um ser humano que vai representar todo esse poder dessa besta que subiu da água, a qual uma de suas cabeças foi ferida de morte. E aí o que acontece? Essa boca foi dado o poder para continuar. Observe, continuar. Então, se vai continuar, é porque já estava agindo, né? E vai continuar por mais 42 meses. Então, o que acontece? Quando você olha para o mundo de hoje, um mundo totalmente globalizado, um mundo que você consegue se comunicar com as pessoas do outro lado do mundo instantaneamente, né? Então, você percebe que, ao mesmo tempo que o mundo está globalizado, o mundo ele continua com as suas tradições diversificadas, com as suas culturas. Por exemplo, aqui no Brasil, sabemos que se uma mulher andar com seios de fora, né, é uma coisa vergonhosa, né? Mas existem locais no mundo que isso é uma cultura, ou seja, a mulher que anda com seios de fora, isso é honroso para ela. Isso demarca que ela é uma mãe que soube criar os filhos, e isso é honroso para ela. Da mesma forma, nesse mesmo local, se a mulher anda com os seios tapados, essa é considerada uma prostituta. Então vocês veem que as culturas são diversificadas. Então o que acontece? O que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que para um governante mundial ele conseguir gerenciar o mundo todo e fazer com que o mundo adore ele no sentido adoração divina, isso é praticamente fora de cogitação, pessoal. Mas aí então, como é que vai se cumprir as escrituras então? Já que é tão difícil assim, como é que esse ilustre desse cidadão que vai representar esse poder da besta, como é que as pessoas vão acatar as ideias dele? Aí é que é o X da questão, pessoal. As ideias. Vocês observar a questão do Fórum Econômico Mundial, o Grande Reset, né? Já tive lendo sobre aquele detalhe lá que se tornou até um livro aqui lá. E se vocês observarem, vocês vão notar que uma pessoa teve a ideia. E essa ideia foi contada para os demais e esses demais acatou essa ideia. Então, o que move o mundo, pessoal, é a pessoa ter uma ideia. Ele não precisa ser um governante que tenta obrigar as pessoas de uma forma, ou você faz isso ou eu te mato. Aí você pode dizer assim, não, mas na Bíblia está dizendo que aquele que não adorar a besta vai morrer, vai ser morto. Outro detalhe, pessoal, que eu quero aqui
esclarecer. É interessante que você preste bem atenção no que diz a Escritura, porque senão você pode gerar heresias gigantescas e bagunçar todo o seu entendimento a respeito da Escritura. Observa que a imagem da besta, ela não vai matar as pessoas. Observe que a Bíblia diz assim, faz que seja morto. Fizesse que fosse morto. Então, o que quer dizer isso? Uma coisa, pessoal, é dizer a besta vai matar as pessoas. Outra coisa é dizer fez que fosse morto. Então, observa que a besta, lá na palavra de Deus, diz assim, que fizesse que fosse morto. O que quer dizer exatamente isso? Quer dizer, pessoal, que criou uma situação que jogou a sua necessidade contra você mesmo. Por exemplo, um detalhe bem interessante. O jeito do Satanás obrigar as pessoas, ele usa os seus próprios desejos, as suas próprias necessidades contra você mesmo. Esse é o jeito mais eficaz, pessoal, de se obrigar alguém a fazer alguma coisa. Por exemplo, com a criação do sistema de pagamento eletrônico, as pessoas vão aderir à marca da besta de livre e espontânea vontade. E o que é pior, eles vão amar, vão elogiar extremamente. Por quê? Porque é uma coisa que vai lhe dar segurança, pagamento instantâneo, enfim. A palavra de Deus diz que a Bíblia diz assim, fizesse que fosse morto. Então o que o Satanás criou? Ele criou um sistema que jogou as suas próprias necessidades contra você mesmo. Por exemplo, se você tenta dominar uma pessoa hoje, tirando o emprego dele, você não consegue dominar ele. Por quê? Porque ele vai e caça outro emprego, né? Então a única maneira de você realmente controlar alguém é quando você arranja uma maneira de controlar aquilo que ele gosta. Por exemplo, quando você vai domesticar um cachorro, você ensina algo para ele e dá um petisco. Você ensina outra coisa e dá outro petisco, né? Um pedacinho de carne. Então ele vai atender você interessado na recompensa. Quando você quer obrigar um ser humano a fazer algo e ao mesmo tempo você não ser culpado dessa obrigação, um exemplo clássico disso é a obrigatoriedade sobre a vacina de forma restritiva. A pessoa fala assim, mas dessa forma é melhor do que a compulsória, né? Uma obrigatoriedade de algo restritivo é melhor do que a compulsória. Será que é mesmo? Olhando por um ângulo, parece ser bom, restritivo. Mas vamos supor, se alguém te proíbe você de forma restritiva, como o próprio nome já diz, está restringindo você de alguma coisa e você não tem aquilo. Por exemplo, se você não toma a vacina, muitas empresas não vai transportar você, empresas aéreas mesmo, já estão exigindo que você comprove a negatividade do exame do Covid. Então, quer dizer, vai chegar um momento que as pessoas, para querer alguma coisa, tem que ter outra. Então, a única coisa, pessoal, que realmente te proíbe de comprar ou vender, não é uma vacina. Muita gente está perguntando num dos vídeos que eu gravei, mas a vacina é a marca da besta? Não, a vacina não é a marca da besta. A marca da besta, pessoal, ela está diretamente ligado ao comprar e vender. Quando o dinheiro em espécie desaparecer, vai ter um mecanismo eletrônico, um aplicativo no celular, por exemplo, que vai te permitir
você comprar e vender. Hoje, aqui no Brasil, todo mundo sabe que o Pix está fazendo isso. O Pix é a plataforma das plataformas de transação eletrônica. Então a questão é o seguinte: quando o Satanás, quando você vai lendo ali no capítulo 3, você vai percebendo que vai funilando, né? Então primeiro vem a imagem. O que é a imagem? Como já explicado, é a publicidade, né? Quando você quer criar uma expectativa na cabeça da pessoa, você começa a criar, dizer as características daquilo. A palavra de Deus fala que essa imagem fala, né? Hoje em dia é muito comum as imagens falar. Então, isso aí o Satanás já conseguiu com facilidade. Então, uma imagem que fala, ela dá muito mais credibilidade, não é verdade? Então, essa imagem ela precisava de falar. E foi-lhe dado o Espírito para que a imagem falasse, também falasse, né? Repare que a Bíblia fala que também falasse. E fizesse que fosse morto todos aqueles que não adorasse a imagem da besta. Traduzindo, e foi-lhe dada tecnologia para que a imagem também pudesse falar e criasse condição, criasse publicidade para que todos acatassem essa publicidade. E aqueles que não acatassem, acabassem morrendo de necessidade. Por isso diz, fizesse que fosse morto. Ou seja, criou uma situação da qual, se você não aderir àquilo, você vai acabar morrendo de fome. Imagina, se você não pode comprar e nem vender nada, você não pode comprar arroz, não pode comprar feijão, não pode pagar energia, não pode comprar o gás, não pode pagar a água, enfim. Eu costumo dizer, pessoal, que a floresta, a quiçaça, vai se tornar um hotel 5 estrelas. Isso sem contar a perturbação das pessoas, né? Sem contar a perturbação de parentes, te incomodando, tentando te forçar você a aderir, a abrir mão da sua convicção. Pessoal, vai ser uma situação tão complicada que você não tem noção do quanto vai ser complicado. E digo mais, a perturbação psicológica vai ser muito, mas muito maior, muito mais complicado você suportar do que a própria necessidade daquilo que o dinheiro compra. Por exemplo, a fome, você funda numa mata dessa aí, você vai comer palmito, né? Comer coró, enfim. Agora, se você tentar ficar num perímetro urbano, aqueles parentes seu que acham que você é um maluco, acham que você é um paranoico, vai virar um inferno tão grande na sua vida, tentando te convencer que você está confundindo as coisas, que isso não é a marca da besta. Isso vai ser uma tortura psicológica extremamente grande. E aí, nesses momentos, pessoal, se você não tiver alinhado com Deus, se você não tiver com extrema certeza nesses momentos, você não pode crer que Jesus existe. Não, você tem que ter certeza. Entende? Ah, eu creio que Jesus existe. Eu creio que Jesus é o Salvador. Eu creio que Ele vai me ressuscitar. Eu acredito que nós temos um Espírito. Eu acredito que nós somos dois. Não, você não é por aí. Nessa época, você não vai ter o luxo de dizer assim, eu creio que Jesus é o Salvador. Não. Hoje, porque nós temos a liberdade, né, de ir e vir, a liberdade de comprar e vender, nós podemos dizer que cremos em Jesus Cristo, cremos em Deus. Mas nessa época, nós vamos ter que ter certeza. Não vai poder ser uma crença apenas. Não, tem que ter certeza. Mas é certeza absoluta que Jesus, sim, é o Filho de Deus. Que Jesus, sim, tem poder para me ressuscitar e levar a morar com Ele. Que sim, eu não sou um, mas sou dois, carne e espírito. E sim, eu tenho que ter certeza absoluta de que quando os homens tentarem me matar, se eu não puder fugir,
eles não vão estar me matando. Eles vão estar me matando a minha carne, o meu corpo. Mas eu, não. Como o Senhor Jesus falou, não temei o homem que mata a carne, mas não consegue matar, fazer nada com o espírito. Mas temei a Deus, que mata a carne e lança teu espírito no inferno. Então, pessoal, a palavra de Deus nos afirma que temos que ter muito, mas muito cuidado com a questão da enganação. A palavra de Deus fala que é por meio dos prodígios de enganação. Por meio dos prodígios de enganação. Tem muitos pastores se dizendo formados, pastores aí com 20, 30 anos de pastoreamento, e dizendo tantas besteiras a respeito disso. Pessoal, a marca da besta, nós temos que ficar muito, mas muito atento, porque senão nós vamos acabar aderindo à marca da besta sem nunca imaginar que é a marca da besta. Por quê? Porque Jesus nos alertou a respeito disso. Jesus falou assim: acautelai para que ninguém vos engane. Jesus não falou assim: não se preocupe, porque vocês vão saber distinguir com precisão o que é e o que não é. Observa que Jesus fala assim: aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, aonde estiver esses enganadores, as pessoas vão se aglomerar para poder ver o que esse enganador está falando. O que seria um falso profeta, pessoal? Falso profeta é aquele que diz profecias falsas. Como o próprio nome diz, falso profeta. Então, pessoal, temos que ter muito cuidado com a questão da enganação. As pessoas estão dizendo por aí, muitos pastores, que nós não precisamos de preocupar, porque a marca da besta, nós nunca vamos aceitar ela sem saber o que é. Muito pelo contrário, pessoal. A palavra de Deus nos afirma que somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida é que vão rejeitar a marca da besta. E eles vão rejeitar porque eles simplesmente foram opiniosos. Quando chegou o momento, falou: não, eu sou de Deus, eu não quero e acabou. Não, porque eles entenderam e discerniram as enganações e não se deixou levar por elas. Por isso que a palavra de Deus fala. Jesus falou assim: se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, pessoal, temos que ter cuidado com as enganações. A questão é a enganação. O Satanás, ele não é besta. Todo tempo, em toda a história humana, sempre o Satanás utilizou da enganação para poder conseguir aquilo que ele quer. Se vocês observar a vida de Jesus, quando ele completou 29 anos e meio, ele se batizou, né? E depois ele saiu para o deserto para jejuar. E vocês observam que a Bíblia diz que ele tendo fome, então Satanás apareceu para ele. E o que Satanás fez? Satanás foi dizendo para Jesus Cristo que era o diabo e coisa e tal. A Bíblia não diz que o Satanás disse que ele era o diabo. Mas o Satanás usou de enganação. Ele tentou inflar o ego de Jesus da seguinte forma: se tu és o Filho de Deus. Satanás tinha dúvida que Jesus era o Filho de Deus? Claro que não. Então esse se que Satanás, que diz a Escritura, é como se dissesse: já que tu é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães e se alimenta. Então observe que o Satanás usou, tentando inflar o ego de Jesus, para Jesus pensar assim: poxa, mesmo, não tinha pensado nisso. Eu sou o Filho de Deus. Ora, eu vou utilizar desse privilégio, né? Como Eva se deixou iludir. Quando Satanás iludiu Eva, o que foi que ele fez? De novo com enganação, né? Sempre enganação. Não, vocês não vão morrer. Vocês só vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Então aquilo subiu para a cabeça de Eva. E ela pensou, puxa vida, você como Deus. Ora, mas isso é muito bom. E aí ela se deixou levar pela enganação e acabou comendo a fruta proibida. Então, pessoal, o que eu quero alertar vocês é o seguinte. Cuidado, mas cuidado mesmo com a enganação. E cuidado com essas pessoas que vêm em nome de Jesus. Jesus alertou muito sobre essa questão. Muitos virão em meu nome. Observe, pessoal, que Jesus não falou assim que virão com meu nome. Mas muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Quando você dá uma pesquisada na internet, você encontra N denominações com pastores mais descarados do cada um do que o outro, tudo vindo em nome de Jesus e enganando multidões gigantescas, pessoal. Então, vocês fiquem alerta com esses pastores que ficam afirmando coisas que não estão nas escrituras. Não, porque ninguém precisa se preocupar, porque ninguém vai aceitar a marca da besta sem saber o que é. Não, porque a marca da besta é uma coisa que está ligada diretamente com a adoração. Pessoal, a palavra de Deus fala que o que está ligado com a adoração é sobre os enganos. As pessoas vão adorar os enganos, entende? Ou seja, gostar excessivamente. Eles vão ser iludidos pelos enganos, pelos prodígios de enganação. Agora, a marca da besta, ela só tem uma finalidade. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver. Vocês já pararam para pensar, pessoal? Por que será que Jesus fala assim? Aqui há entendimento, aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Por que será que Jesus ia dizer para calcular o número da besta, se ele já está dizendo o número? Já pararam para pensar nisso? E quando você olha para o mundo de hoje, para o nosso mundinho tecnológico, você observa que esse 666 está em toda parte. E principalmente impregnado nos códigos de barra dos produtos, né? Ali está o 666. Isso é fato. Isso aí já é conhecido já há mais de 20 anos. Inclusive lá nos anos 90, começou a circular um boato que diz que isso era a marca da besta e virou uma muvuca daquelas. E aí, pessoal, devido a esse fato de muitas coisas se tornar o número 666, as pessoas banalizou a essa profecia, que é a profecia mais perigosa de todas, é a profecia mais importante de todas, é justamente a profecia da marca da besta. E de tantas pessoas falar disso, porque o www é 666, porque no código de barra tem o 666, e de fato, né? Enfim, se você calcular o nome do Bolsonaro, como já falado no vídeo anterior, colocar ali para cada letra do alfabeto um múltiplo de 6, você vai perceber que a palavra Bolsonaro dá exatamente 666. E aí? O Bolsonaro é a besta? Não, pessoal, claro que não. Isso aí, pessoal, se vocês observar, o número 606 ele está apontando para tudo aquilo que vai envolver a tecnologia, o sistema da besta. O número 666 ele está impregnado no sistema da besta. Se você estiver aguardando algum documento, algum dia que vier com o número 666 ou 666, vocês vão esperar deitado, pessoal. Nunca vai surgir algo na Terra, algum documento, alguma coisa com o número 666. Tem muita gente que fala assim,
Nós vamos ser carimbados na mão e na testa. E tem uns que ainda falam na mão e na testa. A Bíblia não fala na mão e na testa. É na mão ou na testa. Na mão direita ou na testa. Então, pessoal, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte. Como falado desde o início do vídeo. Essa famigerada marca da besta. Ela vai vir antes ou depois do anticristo? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu quero dizer para vocês o seguinte. Analisando a escritura, eu descobri algo muito tenebroso. Muito perigoso. Por quê, pessoal? Hoje em dia, se você analisar, 90% das pessoas, ou até mais, praticamente 100%, eles esperam primeiro a manifestação do anticristo, para depois o implante, ou seja, a criação da marca da besta. E aí, pessoal, é que é o grande engano. Porque a marca da besta, é como eu disse, a evolução tecnológica ela vai se evoluindo aos pouquinhos e as pessoas vão aderindo, vão cada vez mais gostando dessas novas tecnologias e principalmente tecnologia voltada a meios de compras e venda, né? Como o Pix surgiu há pouco tempo mesmo, todo mundo, nossa, que coisa maravilhosa, né? É mais uma tecnologia. Sempre essa é a ideia. Sempre é mais uma tecnologia. Aí o que acontece? Devido ao fato dessa tecnologia se evoluindo lentamente, o que acontece? As pessoas vão aderindo, pessoal. As pessoas vão aderindo e vão cada vez mais gostando, né? Então, quando surgir um grupo de pessoas, vamos supor, o Pix está aí e todo mundo sabe, não precisa pesquisar muito. O presidente do Banco Central já disse que o Pix é o primeiro passo do real digital, né? Os outros países eu nem digo porque os outros países já estão até mais acelerado do que o Brasil nesse quesito. Então, o Pix é justamente o primeiro passo do real digital. Agora, em 2022, como ele mesmo falou, o presidente do Banco Central, que o real digital já vai estar em circulação. Então, o que acontece, pessoal? Uma vez que o real digital começa a circular, é evidentemente que o dinheiro em espécie vai cada vez ficando mais extinto, né? E o próprio Banco Central já alegou que para se criar, ou seja, para se imprimir dinheiro em espécie, tem um gasto absurdo. Então, são N vantagens o dinheiro eletrônico. Quando você olha para o mundo material, né, só é vantagem. Imagina, você vai, sem perceber, você acaba furando um semáforo, por exemplo. Aí você é multado. Não tem esse negócio de você, foi multado e aí agora eu vou recorrer à multa. Não, é instantâneo. Multou, já descontou lá da sua conta. Não tem conversa. Então, pessoal, quando surgir um grupinho de pessoas que vai ter os escolhidos de Deus, né? Aqueles que está desperto, eles vão rejeitar. Eles vão dizer assim, não queremos, eu não quero utilizar o dinheiro eletrônico. Eu não quero usar o Pix, por exemplo, para poder fazer as minhas transações. Não quero. E esse grupinho de pessoas vai começar, vamos dizer assim, incomodar o sistema. E quando eu digo sistema, eu digo o fisco, eu digo o sistema geral da besta, né? Então essas pessoas vão ser vistas como sonegadores de impostos, vão ser vistas como pessoas criminosas, né? Essas pessoas não vão ser vistas como é os crentes, é os servos de Deus genuíno. Eles não estão aceitando porque são os servos de Deus. Quando alguém te perguntar, você vai alegar assim dizendo: eu não aceitei porque isso é a marca da besta
E eu não quero aceitar, porque eu sou um servo de Deus. Você vai dizer o seu objeto de culto. Você vai entender daqui a pouco por que eu estou dizendo isso. Você vai alegar o motivo pelo qual você não está aceitando. Porque você é um servo de Deus. Você falou do objeto, né? O objeto de culto, do porquê você está rejeitando. Só que a Constituição do país em questão não está nem lixando com o fator de você ser dessa ou daquela religião. Eles não vão dar a mínima para o seu argumento. Eles simplesmente vão te taxar como um fora da lei, como um criminoso, um sonegador de impostos. Como é que você não paga o seu IPTU de sua casa? Como é que você não paga a sua energia? Como é que você não paga... Enfim, você não paga nada porque você não está utilizando dinheiro e você vai simplesmente argumentar dizendo que você não está pagando porque você não quer utilizar o dinheiro, porque o mecanismo de utilizar o dinheiro é a marca da besta e que você é um cristão, que você não quer participar disso. Aí eles vão falar, beleza, ótimo, então continua assim, você está certinho. Não, eles vão simplesmente lá, não querem saber se você é crente ou porque eu quero saber que você está infringindo a lei aqui, ó. A lei, de acordo com o artigo fulano de tal, você se enquadra nesse crime aqui, você é um sonegador de impostos e, portanto, você vai ser preso. Não tem conversa. Então, pessoal, a Constituição, isso que eu quero que vocês entendam. A Constituição, o sistema da besta, não vai te perseguir porque você porque você é um cristão. Eles vão te perseguir porque você é um fora da lei, você é um criminoso, você é um sonegador de impostos. Entende? Você vai estar infringindo as leis, ou seja, por isso que as pessoas que estão utilizando a marca da besta, eles vão estar dentro da lei, vão estar tudo bonitinho, pagando seus impostos, né? Um cidadão, tudo bonitinho. Então eles vão, quando a justiça te prender, eles vão falar, não, ele é merecedor. Ele é merecedor. Tranquilo. Se vocês analisar os judeus ortodoxos, lá no Talmud, né? Diz o que lá? Que Jesus teve o que ele mereceu, né? Imagina só. Então, naquela época que mataram Jesus, eles criaram uma conspiração em cima de Jesus e transformaram no Senhor Jesus no pior dos bandidos. Então Jesus sempre falava, vocês não entendem o reino de Deus. Eles não entendiam. O Caifás, ele criou aquela conspiração toda porque estava com medo de perder o posto. Tudo era um jogo político, se vocês observarem. É exatamente o que acontece nos dias de hoje. Então o cristão vai ser perseguido, pessoal, não é porque ele é um cristão em si. Aí você fala, como não? Porque a palavra de Deus está dizendo, né? Ah, bom, agora nós vamos entrar num detalhe. A palavra de Deus, sim, está dizendo. E observa que a Bíblia fala que o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, ele não vai se levantar contra o partido político fulano de tal. Não. Ele não vai se levantar contra o baile funk. Não. Ele não vai se levantar contra uma cultura. Ah, porque lá em tal estado, em tal país, tem uma cultura assim, assim, e ele vai se levantar contra aquilo. O anticristo, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ou é objeto de culto. Aí é que eu tiro a questão, pessoal. Se vocês observar, ele não vai se levantar contra a Constituição de nenhum país. Ele não vai se levantar contra a soberania de nenhum país. Porque cada país tem a sua soberania. Então, o que é que vai se levantar contra as pessoas? O anticristo. E quem é esse anticristo? É o cara que dê as ideias. O cara que criar as ideias. E essas ideias foram acatadas por todos os países. Esse é o anticristo. Porque ele não tem condição de governar o mundo no sentido literal. Porque se ele for tentar governar na força bruta, ou seja, usando poder bélico, não consegue.
Porque cada país tem a sua soberania. Os países não vão baixar a cabeça e falar, não, acatamos tudo que você fala e acabou. Ele não tem condição também de governar religiosamente, porque são muitos credos diferentes. As culturas religiosas são uma diversidade imensa. Então, a pessoa pode pensar assim, esse anticristo, como é que ele vai governar o povo? Se você observar, pessoal, o anticristo, a força maior dele em termos de ataque direto, vai ser ali no Oriente Médio, o povo de Israel. Mas só que ele vai comandar, ele vai controlar o mundo todo. Ele não vai ser um governo mundial, mas ele vai controlar o mundo todo. Exercendo qual poder? O poder da besta que saiu da água. Por isso que ele vai exercer todo o poder da primeira besta. Por 42 meses. Então, veja só. O que ele vai fazer? De que maneira que ele vai controlar esse povão todo? Toda a humanidade. Ó, se você observar, qual é a única coisa em comum entre toda a humanidade? Se você for observar em termos de religião, não. Tem uma diversidade imensa de religião. Cultura nem se fala, né? Jeitos de vestir nem se fala. A única coisa, pessoal, a única coisa que toda a humanidade é comum é no quesito dinheiro. Então, a maneira que o sistema da besta vai controlar toda a humanidade é justamente quando ela criar um jeito de que qualquer pessoa, não importa onde ele estiver, não importa se ele esteja num país evoluído ou num país humilde, onde ele comprar e quando ele comprar e o que ele comprar, o sistema monetário mundial vai estar sabendo. Não tem como ele comprar uma agulha sequer com dinheiro eletrônico e não tem como aonde comprar para que o sistema não saiba. Porque com dinheiro eletrônico, sabe quanto gastou, o que comprou, no horário que pagou, tudo. É impossível você comprar algo ou pagar algo sem o sistema monetário mundial com dinheiro eletrônico não ficar sabendo. E aí, o que acontece? Você vai estar dando satisfação de toda a movimentação da sua vida para o sistema da besta. Só que isso, pessoal, as pessoas que estiverem utilizando isso vai achar ótimo, entende? Então, adorar é fazer a vontade. Entenda isso. Bota isso na sua cabeça de uma vez por todas. Adorar é fazer a vontade. Então, veja bem, pessoal. Quando o anticristo se levantar, quando ele ser manifestado, né? Por que ele vai ser manifestado? A melhor dizendo, ele vai ser identificado por quem? Ele vai ser identificado pelas pessoas que estão utilizando a marca da besta? Não. Ele não vai ser identificado pelo sistema das pessoas que estão utilizando a marca da besta. E a própria palavra de Deus nos afirma isso. A própria palavra de Deus nos afirma isso. Por que que afirma? Em que lugar? Em que lugar que afirma? Em Mateus, capítulo 24, Jesus diz assim, que vai ser como nos dias de Noé. Todo mundo casava, dava-se em casamento, comprava, vendia, negociava, enfim, a vida estava normal, né? Totalmente normal. Para as pessoas que estiverem utilizando a marca da besta, pessoal, eles nunca vão ver anticristo, eles nunca vão ver marca da besta, sinal, nada, perseguição nenhuma. Então, o anticristo ele vai ser identificado por quem? Pelas aquelas pessoas que vão ser perseguidas. Vai ter um homem que vai criar a lei pela qual vai ser perseguido todo aquele que não utilizar o dinheiro eletrônico. E todo aquele que não utilizar o dinheiro eletrônico, automaticamente vai ser um criminoso. Então, as pessoas que vão ser perseguidas, eles vão ser perseguidos dentro da Constituição daquele país. Não vai ser uma picuinha,
do cristão contra o anticristo, e é o cristão contra o anticristo e acabou. Não, é o cristão contra a constituição daquele país que ele mora. Entende? E aí o que acontece? Quando começar a crescer esse grupo de gente, quando começar a crescer, não no sentido que as pessoas vão acordar, tá utilizando a corda, agora não quero mais, não. Vai crescer no sentido de começar a ser divulgado essas pessoas que não estão utilizando. Por exemplo, eu não uso Pix. Não uso e nem quero usar. Só que ninguém sabe, né? Ninguém aqui da minha cidade sabe que eu não uso Pix. Por quê? Porque eu uso outros mecanismos de compras e venda. Dinheiro em espécie, cartão de crédito, enfim. Mas quando o dinheiro se tornar eletrônico, que as pessoas começam a perceber que eu já não vou mais no mercado, né? Que eu já não estou mais comprando, a minha eletrônica eu vou ter que fechar. Então vai começar a criar aqueles rumores, né? Olha, o João lá não tá estranho, eu acho que ele não tem um Pix, não. Ele não tem não porque ele não tá mais indo no mercado, enfim, ele tá meio isoladão. Então, é assim que vai começar a ser divulgado às pessoas, os cristãos verdadeiros. E aí o que acontece? Quando começar a aparecer essas pessoas, até aí, os cristãos não identificou nenhum anticristo ainda. A marca da besta está sendo utilizada, né? Já nessa época, eu quero dizer. Então, nessa época, os cristãos já estão se abstendo dessa marca da besta, porque eles identificaram o que é. Mas aqueles que estavam dormindo, fazendo parte do grupo das 5 virgens loucas, esses estão tudo utilizando a marca da besta, sem nem imaginar que é a marca da besta. Aí o que acontece? Esse grupo de pessoas vão começar a crescer, vão começar a aparecer, melhor dizendo. E aí vai surgir então aquela pessoa que criou aquela lei, ele vai receber, ou seja, ele vai fazer o uso da Constituição, ele vai fazer o uso das leis daquele país para poder perseguir esses que rejeitam a utilização do sistema de compras e vendas. E aí é nesse momento é que ele se manifestará. Sabe aquele negócio da pessoa estar bonzinho, e depois ele começar a mostrar as garras, como diz o ditado? Fulano agora mostrou as garras. Então, às vezes você pode estar pensando assim, é tanto achismo, como muita gente critica eu às vezes nos comentários, dizendo, mais um achismo, mais um sabidão. Não, pessoal, isso que eu estou falando é lógica pura. Se vocês observar, o anticristo ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Ele não vai se levantar contra o partido político A ou o partido político B. Ele não vai se levantar contra o país A ou o país B. Não, ele vai se levantar contra as pessoas que alegam a não utilizar o sistema da besta porque adora um Deus, porque apresentou um objeto de culto. Por isso que ele se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. E aí, lendo o texto, a gente percebe que ele se levantará contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, se assentará no templo de Deus, querendo ser Deus, querendo parecer Deus, né? Agora aqui eu quero chamar a sua atenção com um detalhe. Essa questão de assentar no templo. Pessoal, presta atenção nisso. Tem muitos pastores por aí, né? Pré-tribulacionista, até mesmo alguns pós-tribulacionistas, afirmando que o templo lá em Jerusalém é preciso ser construído pela terceira vez para que o anticristo possa se assentar no templo para cumprir a escritura. Olha só que entendimento mais absurdo. As pessoas esquecem, pessoal, que na palavra de Deus, em nenhum momento está dizendo que o templo vai ser construído pela terceira vez.
Essa ideia de construir o templo a terceira vez, isso aí é uma ideia, é uma vontade imensa dos judeus. Porque o templo foi destruído no ano 70, aproximadamente no ano 70, como todo mundo sabe. E de lá para cá, os judeus foram exilados. Agora, em 1947, que houve a proclamação ali de Israel, então os judeus começaram a voltar. E aí até, como vocês sabem, já foi criado até um instituto do templo, né? Porque os judeus, eles anseiam pelo um terceiro templo. Porque eles não creram em Jesus Cristo. Aquele Jesus que veio e padeceu na cruz, eles não acreditam que aquele lá é o Messias. Eles aguardam o Messias até os dias de hoje. E aí o que acontece? Eles aguardam esse Messias para resolver os problemas políticos, os problemas geopolíticos deles, entende? Eles não querem um Messias que promete levar eles para o céu. Não, eles querem um Messias que promete que resolva os problemas geopolíticos deles. Isso desde o tempo de Jesus foi assim. Então, pessoal, essa ideia do terceiro templo não se encontra isso na Bíblia. A Bíblia não fala em momento algum, nem insinua sequer. Teve um dia que eu vi um pastor lendo lá no Velho Testamento, falando da construção do segundo templo, ou seja, a reconstrução pela segunda vez do templo, e aí tentando trazer isso para cá, para a nossa realidade. A Bíblia em nenhum momento fala que o templo vai ser construído pela terceira vez. Esse templo que Paulo fala é voltado ao corpo da pessoa. Aí, como pode? E outro detalhe, pessoal, ainda que esse templo seja construído, esse templo, pessoal, é um templo sacrificial. Ele não é um templo que tem um trono lá para alguém ir lá e sentar e se proclamar rei ou governante ou coisa do gênero. Entendem? Então é um templo sacrificial. Não tem nada a ver com um templo onde tem uma cadeira lá. Mas então por que está escrito na Bíblia? E ele se assentará no templo de Deus. Olha só, um detalhe. Ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, como se fosse Deus. Qual é o templo de Deus, pessoal, que a palavra de Deus fala? É o nosso corpo, né? É o nosso corpo que é o templo de Deus. Por isso que nós temos que manter o nosso corpo limpo de pecado, para que Deus possa fazer o uso desse templo. Então veja bem, quando fala na Bíblia que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, significa que ele vai tomar posse das pessoas. Entendem? Se assentar significa tomar posse. Por isso que diz a cadeira presidencial. Já notou que quando um presidente ganha a eleição, ele não vai simplesmente chegar lá no Palácio do Planalto e sentar lá e ficar sentado. Pronto. O fato de ele estar sentado, ele já é o presidente. Mas fala a cadeira presidencial. A cadeira presidencial que fala, pessoal, refere-se ao poder que foi lhe dado. Então, por isso que fala, ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, quem é que é o templo de Deus? É o nosso corpo. E o templo, né, que ele vai se assentar, refere-se a tomar posse, passar a administrar. Então, detalhe também, pessoal. Um templo só é de Deus quando esse templo procura fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que fala que todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Agora, filho de Deus, para ser filho de Deus, você tem que, para você se enquadrar em ser filho de Deus por adoção através de Jesus, você precisa fazer a vontade de Deus. Não é assim de qualquer maneira, você está lá na gandaia, você é um filho de Deus. Não, você é uma criatura de Deus. Mas filho de Deus não. Para você ser filho de Deus, você precisa se enquadrar nas escrituras, ou seja, fazer a vontade de Deus. Então, nós somos templo de Deus, as pessoas que vão ser verdadeiramente o templo de Deus,
São as pessoas que rejeitarem a marca da besta. São os que têm o nome escrito no livro da vida. São os escolhidos de Deus. Os escolhidos são os únicos que não vão ser iludidos pelas enganações. Então, quando diz a Escritura que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, refere-se que ele vai tomar posse das pessoas para gerenciar as pessoas. Então, pessoal, eu quero que vocês ponham isso na cabeça de uma vez por todas. O anticristo, ele vai se levantar para perseguir os remanescentes, assim como fala ali no finalzinho do capítulo 12 de Apocalipse. O que são os remanescentes? São as pessoas que apareceram, são aqueles que foram divulgados. Olha, esse grupo de pessoas aí, eles rejeitaram o sistema. Então, ele vai se levantar para perseguir este povo. Portanto, quando o anticristo se levantar, ou seja, quando ele ser manifestado, ele não vai ser manifestado antes da marca da besta, mas sim depois que a marca da besta estiver em uso, e aí que surgir o grupo de pessoas que não aderir à marca da besta, esses serão chamados de sonegadores de impostos, criminosos, enfim. Aí sim, esses tais vão ser perseguidos pela Constituição, dentro da lei, tudo bonitinho. Por isso que a palavra de Deus fala que pais entregarão filhos para ser morto, filhos entregarão pais, enfim. Porque as pessoas que estiverem utilizando a marca da besta, esses tais, vão ser contra também as pessoas que não estiver. Simples assim. O anticristo, ele vai ser manifestado. Observe que ele vai ser manifestado. Ele não se manifestar. Ele não vai se autoproclamar anticristo. Ele vai ser manifestado. E quando é que isso vai acontecer? Quando é que ele vai... Quando vai culminar toda essa situação? Com a apostasia. Logo, quando a apostasia se multiplicar absurdamente, que é o que está acontecendo nos dias de hoje, então será manifestado o iníquo, né? O homem do pecado. Então, é um conjunto, pessoal, é um conjunto de todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se você observar, a apostasia está a 1000, né? O que é apostasia? É o abandono da fé genuína, o abandono da adoração genuína, o abandono da obediência a Deus. Hoje em dia, o que se vê nas igrejas, nas denominações, são só interesses financeiros. Pastores fazem coisas absurdas por causa de dízimos e ofertas. Então, hoje em dia, nesse mesmo momento que está acontecendo todas essas coisas dentro das denominações, o mundo financeiro está caminhando a todo vapor para poder emitir os seus dinheiros eletrônicos. E sem contar que nós estamos vivendo numa época profética. Como eu disse, eu gostaria muito que você assistisse este vídeo recomendado, para que assim você tivesse uma noção de que ano profético nós estamos vivendo. Então, pessoal, mais atenção ainda, porque não fique esperando surgir primeiro um anticristo, para daí ser criado a marca da besta, para daí você abrir os olhos. Não. Quando o anticristo ser manifestado, ele vai ser manifestado com um único objetivo, para atacar aqueles remanescentes, ou seja, atacar as pessoas que não utilizam a marca da besta. É essa a função do anticristo. Ele vai exercer todo o poder da primeira besta por 42 meses, perseguindo ferrenhamente aquelas pessoas que rejeitaram a utilizar o sistema de compras e venda, que é a marca da besta. Entendem? Então o anticristo ele vai surgir para esse fim, para atacar os que rejeitou. Então, se ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto,
Logo, ele vai se levantar contra todas as pessoas que creem no Senhor Jesus, que apresentam o seu argumento do porquê está rejeitando utilizar o sistema da besta, que é o objeto de culto. Então é isso, pessoal. Eu creio que até aqui vocês já entenderam, né, o que eu quis passar nesse vídeo. Muita atenção nisso. Não se deixa levar por conversa fiada de pastores. Ah, não, mas o pastor fulano de tal, ele tem tantos anos de crente, ele tem tantos anos de pastor, ele é experiente. Sabe quem realmente é experiente, pessoal? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único dono da verdade. Então, nós não podemos ir por achismo do pastor A ou achismo do pastor B. É igual essa questão do arrebatamento. Claro que vai haver um arrebatamento. É óbvio, né? Mas a pergunta é, será antes ou depois da grande tribulação? É óbvio. A palavra de Deus já fala. Logo após a aflição daqueles dias. Qual é a parte do após? Né? Ainda hoje eu estava vendo um pastor falar, um pastor muito conhecido, não vou estar aqui dizendo nome, não quero denigrir ninguém. Mas, enfim, na internet está cheio deles. Dizendo que quando Jesus fala que um será levado e outro será deixado, será dois do moinho, um será levado, outro será deixado, se trata de arrebatamento. Não, pessoal. Ali Jesus está falando de dois grupos de pessoas. Observa que ele fala, estará dois no campo trabalhando. Por acaso no campo agora só tem dois no campo? Observe que ele fala sempre de dualidade, dois grupos de pessoas. E outra, ali no 24 de São Mateus, quando fala que um será levado, o contexto ali é levado pelas enganações. Um vai ser levado pela enganação e o outro será deixado. As pessoas, em vez de acreditar, ou seja, dar crédito no que Jesus falou, eles ficam acreditando no que pastores, no que as pessoas ficam dizendo. Claro que temos que escutar alguém, né? Afinal de contas, eu também estou aqui falando. Mas a questão é o seguinte: antes de você ir acreditando nas minhas palavras, pega as escrituras, pega a palavra de Deus, vai conferir, vai verificar por você mesmo. Pessoal, vocês têm que aprender a pensar com o próprio cérebro de vocês. Não deixe que as pessoas pensam por vocês. Não deixe que as pessoas criam suposições e vocês sigam essas suposições sem conferir nas escrituras. Vá lá e confere nas escrituras, analisa, vê se realmente aquilo que ele falou tem coerência, se realmente faz sentido aquilo. Não é? Então, quando Jesus estava falando sobre dois na cama, dois no campo, né? Jesus estava falando de dois grupos de pessoas. Como eu disse, os discípulos falaram, mestre, aonde? Né? Jesus fala, estará duas na cama, sempre dois. Um será levado e outro será deixado. Então os discípulos perguntam, onde, Senhor? Então Jesus responde, aonde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Ou seja, o contexto daquele capítulo é sempre enganação. Jesus estava falando sobre os enganadores, falsos cristos, falsos profetas. E é lógico, no caso, o cadáver são os falsos cristos, falsos profetas. E as águias, ou os abutres, conforme a versão, são as pessoas atraídas por essas mentiras. Ou seja, são as pessoas que vão ser o grupo de pessoas que vão ser levados por essas enganações. Entendem, pessoal? Então, se você é um que acredita em arrebatamento antes da grande tribulação, saiba que você é um candidato a aceitar a marca da besta. Um candidato a aderir à marca da besta. Por quê? Porque você acha que Jesus vai te arrebatar antes que tudo isso aconteça. E em momento algum a Bíblia afirma isso.
Essa questão do arrebatamento secreto, arrebatamento antes da grande tribulação, se tornou uma coisa tão absurda que eles até inventaram que o arrebatamento será em várias partes. Uns dizem que é em 2 partes, outros dizem que é em 3 partes. Então isso tudo é heresia. E aí o que eu percebo, pessoal, é o seguinte: esses pastores, eles têm uma reputação, né? Uns têm milhares de inscritos nos seus canais. E aí, em vez deles reconhecer que estão errados e admitir para o seu povo, gente, me perdoe, mas eu estava enganado, né? Que nem existem honrosas exceções de alguns pastores que admitiu que estava errado. Isso é muito maravilhoso. E acabou entendendo as escrituras conforme ela realmente diz. Mas não, esses pastores, eles dá cachorro e 80, mas eles criam argumento, eles inventam heresias e distorcem a escritura, como diz lá na palavra de Deus, que eles terão comichões nos ouvidos. Quando fala das escrituras da maneira correta, eles terão comichões nos ouvidos e distorcerão a palavra de Deus para o seu bel prazer, ou seja, para corroborar com aquela linha de raciocínio que ele já vem falando há anos, né? Então, para dar sequência àquilo, porque ele não quer admitir para o seu público que estava errado, então é o que ele faz. Ele fica criando cada vez mais heresias. Então, pessoal, temos que ter muito cuidado. E esses tais, eles vêm em nome de Jesus. Lembra que Jesus falou? Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você pode dizer assim, tá, mas eles não dizem que é o Cristo. Eles dizem sim que é o Cristo. De que maneira? Dizendo que é ungido de Deus. E ungido de Deus só tem um, que foi Jesus Cristo. Então, pessoal, Cristo significa ungido. Então, veja bem, bota isso na sua cabeça. O anticristo, ele vai surgir, ele vai ser manifestado quando ele começar a atacar as pessoas que não aderiram à marca da besta. Entendeu? Por quê? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz o quê? E como que a Bíblia diz? Da seguinte forma: e ele se levantará contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Como se fosse Deus, querendo parecer Deus. Quem é que tem o poder para poder administrar as pessoas? O Criador, o Senhor Deus. Mas mesmo assim, pela sua infinita misericórdia, ele deixa nós de livre arbítrio. Porque quem ama realmente, liberta. Deus não nos libertou para pecar. Nós pecamos porque somos rebeldes e desobedientes. Nós valorizamos mais as trevas do que a luz. Por isso que a tendência do ser humano é pecar. Então, pessoal, temos que ter isso em mente. O anticristo, ele vai vir para poder perseguir os que rejeitou a marca da besta. Não, ele não vai surgir primeiro para depois implantar a marca da besta, para depois perseguir os que rejeitou. Ele vai surgir justamente para perseguir. Ele vai fazer valer o poder da besta. E quem é a besta? A principal, né? É justamente todo o sistema econômico mundial. Porque é com essa única coisa que os poderosos conseguem controlar toda a humanidade. Porque a única coisa que é comum entre todo ser humano é justamente o comprar e vender. Qualquer outra coisa existe diversidade, mas o comprar e vender é comum em toda nação, língua e tribo. Não tem escapatória. Então, o Satanás, ele foi extremamente inteligente e está sendo, né? Ele
como diz a Escritura, o homem do pecado, o iníquo, virá com toda a eficácia de Satanás. Então, a astúcia, a inteligência que esse cidadão que vai criar esses mecanismos, esses artigos dentro da lei, para poder perseguir aqueles que não aderir ao sistema de compras e venda moderno, que é com dinheiro eletrônico, esse homem vai ter toda a eficácia de Satanás. Por isso que o que ele falar, por isso que a palavra de Deus fala que ele tem uma boca que fala como um dragão, né? Por isso ele foi chamado de besta. Observa que ele tem 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas ao mesmo tempo tem uma boca que fala como um dragão. Então, o que caracteriza ele como uma besta, como algo admirável, como algo extremamente esquisito, é justamente que ao mesmo tempo que ele parece com um cordeiro, ele tem 2 chifres semelhantes de um cordeiro, né? Mas fala como um dragão. Isso quer dizer o quê? Que ele tem um altíssimo poder de persuasão. Então, quando esse cidadão der essa ideia, criar esse artigo na Constituição para poder perseguir os remanescentes, ou seja, aquelas pessoas que não aderiram à marca da besta, essa ideia vai ser 100% aplaudido pelos congressos, as câmaras, as assembleias de deputados e senadores dos países em questão. E aí o que acontece? Cada país vai ter a sua Constituição e cada país vai achar plausível, porque se tem uma coisa comum, pessoal, em qualquer país, é justamente a questão do comprar e vender. Ou seja, se você é um sonegador de imposto porque você não paga, vamos supor, se você não declara sua renda, se você não paga os seus impostos, se você é aquela pessoa que rejeita o sistema econômico, né? Aqui no Brasil, se você fazer essas mesmas infrações nos Estados Unidos, você também se enquadra dentro das mesmas normas de lei. O que eu quero dizer é que todos os países é comum nesse quesito de fisco, entende? De questão de Receita Federal, essas coisas todas, todos os países são comuns. Cada país tem a sua Constituição, a sua diversidade de leis, mas nesse quesito financeiro, todo país é comum. A pessoa que não paga os seus impostos é um sonegador de impostos e logo ele é um criminoso, né? Então, se ele é um criminoso, ele é digno de prisão, digno de punição dentro da Constituição. Então, o cristão ele vai ser perseguido quando ele tentar argumentar, não, eu não aderi a esse sistema porque eu sou um servo de Deus, eu sou fiel a Deus, eu não quero negar o meu Senhor. Ele está apresentando o seu objeto de culto. Por isso que ele vai ser contra esse objeto de culto. Ou seja, ele não vai acatar os seus argumentos. Ele vai querer te prender igual. Seu argumento vai por terra. Não vai adiantar você falar, não, eu não sou um sonegador de impostos. Eu pagava meus impostos certinho, mas agora eu me tornei um sonegador de impostos porque eu não quero mais aceitar essas formas de pagamento. Ah, mas por que você não quer? Porque eu sou um cristão e isso aí é a marca da besta. Eles vão te entender? Ah, tá, é porque nós não sabia. Então, você pensa que vai ser o Estado laico, né? Ou seja, você vai poder processar sua fé. Então, tudo bem, vai comer seu palmito lá na quiçaça e... Não. Eles vão te perseguir porque você é um criminoso, você é um sonegador de impostos. Entendeu? Então, não vai adiantar você argumentar. Ah, mas e o Estado laico? Ah, aqui no Brasil tem uma lei que permite você processar sua fé. Não. Não tem esse negócio. Por quê? Porque porque você está arranjando uma desculpa, que eles vão chamar de desculpa, né? Uma desculpa de que você é um cristão, você está infringindo as leis. Então, por isso, você é digno de punição. Simples assim. Não tem conversa. Ah, mas nós temos que adorar a marca da besta. Nós temos que adorar a imagem da besta. Mais uma vez, pessoal,
Adorar é gostar de algo excessivamente. As publicidades que tem aí, né? Todas as pessoas gostam das publicidades e acabam. Uma pessoa compra um produto porque viu uma publicidade. A pessoa, quando vê anunciar um carro com todos aqueles recursos tecnológicos, nossa, as pessoas ficam malucas para comprar aquele carro. Nossa, eu vou dar meu carro como entrada e vou comprar isso aí, porque essa tecnologia é fantástica. Através do quê? Através da imagem, através da publicidade que foi feita daquele veículo. E assim, as formas de pagamento, o sistema monetário mundial, a mesma coisa. Você vê que hoje em dia o que tem é publicidade referente a meios de pagamentos, né? E sabemos que aqui no Brasil o Pix é a plataforma das plataformas. É como se fosse uma espécie de Windows, né? Você instala o Windows no computador, ele é o sistema operacional. E aí você vai instalar os outros programas no Windows, né? Então, o Pix é a mesma coisa. O Pix é a plataforma das plataformas. Então, com o Pix agora você pode transferir de PicPay para Mercado Pago, de Mercado Pago para o Nubank, enfim. Mas antes de sair do PicPay para ir para o Mercado Pago, é preciso passar pelo Pix. Então, o Pix é o intermediador. E automaticamente a engine, ou seja, o algoritmo, né, automaticamente diz para o Banco Central essa transação. Então, quando chegar o real digital aqui no Brasil, que o dinheiro em espécie ser recolhido, ser extinto, ficar obsoleto, né, aí sim, aí você vai ter que ter um meio eletrônico para poder comprar e vender. E é claro, o celular é o candidato número 1. Porque aqui no celular é que vai ter os aplicativos com a plataforma Pix para você comprar e vender. Ah, mas e a questão de marcar a mão e marcar a testa? Bom, é como eu disse, assista esse vídeo que eu estou recomendando agora aí, que você vai entender claramente essa questão da testa, da mão. Eu não vou me estender aqui nesse vídeo porque senão vai ficar muito grande este vídeo. Então, a enganação, pessoal, que o Satanás está montando ao longo dos milênios para a humanidade é uma coisa assustadora. Se você não tiver iluminado pela luz das Escrituras, você pode ter certeza, você vai ser enganado. Por isso Jesus falou assim, se possível for, olha só, a Bíblia não está dizendo que os escolhidos vão ser enganados. A Bíblia está afirmando que o Satanás vai se esforçar tanto que a intenção dele é enganar até os escolhidos. Por isso diz, se possível, mas não é possível. Se possível fora, ele enganaria até os escolhidos. Enganariam, pessoal. Acorda, enganariam. O sistema da besta, pessoal, ele não quer fazer nada para te alertar. Muito pelo contrário, ele quer fazer um sistema para você achar ótimo, maravilhoso e nunca vincular com as escrituras. Quando você vê falar nas notícias aí de coisa colocando na mão, na testa, tatuagem disso, tatuagem daquilo, isso é só desvio de foco, pessoal. Isso é só desvio de foco, fique atento. Se você estiver aguardando que algum dia vai ficar uma tatuagemzinha aí, quântica, que não sei o que quando passa o celular emite luz, isso é tudo baboseira, pessoal. Tecnologias muito mais simples. Não consegue se espalhar para o mundo todo. Isso são desvio de foco. É para que você fique esperando essas coisas chegar e isso nunca vai chegar. Por que você acha que Jesus falou assim, que naquele dia da vinda de Jesus, as tribos da terra se lamentarão? Por que você acha que as tribos vão se lamentar? O que é lamentar? Lamentar, pessoal, é tentar argumentar, dizer, mas por que eu não prestei atenção? Por que eu não acreditei? Por que eu não dei ouvido? Isso é lamentar. Então Jesus fala, as
tribos da terra se lamentarão. E o lamento vai ser muito grande, mas muito grande mesmo. Mas grande o suficiente para as pessoas quererem morrer. Então, pessoal, eu creio que até aqui já deu para vocês entenderem que o anticristo, ele vai vir para perseguir os que rejeitou a marca da besta. Essa é a função do anticristo. Porque ele se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Mas então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Que Deus abençoe muito os lares de vocês. Que Deus console o coração das famílias enlutadas. Que Deus dê muita saúde para vocês, muita prudência e principalmente muita fé em Deus. E lembre-se, Jesus, ele é o nosso Salvador. Você não tem que crer que Jesus é o Salvador. Você tem que ter certeza. Nos dias que nós vivemos, nós não simplesmente podemos ser um crente, um mero crente. Eu sou crente. Crente é aquele que crê em alguma coisa, mas tenha certeza absoluta do seu Salvador. Tenha certeza absoluta que você não é um, você é dois. Você é carne e você é o espírito. O seu espírito está neste corpo. O corpo é o templo de Deus. Então, se você não tiver essa certeza, o que vai se levar ao céu, pessoal, você verdadeiramente é o espírito. Por isso, quando o ser humano morre, a palavra de Deus fala: do pó veio, para o pó retornará. Mas quem veio do pó e quem vai para o pó não é você, é o seu corpo. Repare que quando a pessoa morre, disse: aonde vai ser sepultado o corpo de fulano? O corpo de fulano vai ser velado aonde? O fulano não morreu, quem morreu foi o corpo dele. Então bota isso na cabeça de uma vez por todas, pessoal. E creia. Tenha a absoluta certeza. Não é só crer. Tenha a absoluta certeza de que o Senhor Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai pôr um ponto final em toda essa palhaçada que o mundo se encontra hoje em dia. Que Deus abençoe todos vocês. Deus tenha muita paz, muita saúde. E até o próximo vídeo, assim, se o nosso Deus permitir.